partir de agora, sessão plenária. Olá, boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos direto do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora e começa daqui a pouquinho a segunda reunião ordinária do mês de novembro. Hoje eu converso com a vereadora delegada Sheila, ela que é presidente da Comissão Especial de Combate à Pedofilia aqui da Câmara, e vai falar sobre uma palestra que acontece dia 1º de dezembro aqui no plenário com um convidado especial. Vereadora delegada Sheila, boa noite. Quem é o convidado? Boa noite. O nosso convidado especial é o promotor de justiça da cidade de Divinópolis, que nós carinhosamente chamamos de Dr. Cazé. Dr. Cazé, ele foi promotor de justiça que atuou diretamente na CPI de combate à pedofilia do Senado Federal entre 2008 e 2011. A palestra vai ser dia 1º de dezembro, que horas? Vai ser dia 1º de dezembro, a partir das 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Vereador, outro trabalho da comissão também que já está previsto é o lançamento da cartilha da Comissão Especial de Combate à Pedofilia. Que tipo de informação essa cartilha vai trazer e onde esse material vai ser distribuído? Olha, essa cartilha ela já está pronta, né, em fase de impressão. É um material muito lúdico, muito esclarecedor, direcionado a crianças, a professores e também aos pais. E será distribuída pelos membros da comissão durante as nossas palestras nas escolas para as crianças. Vai haver também capacitação dos professores. Como é que está essa negociação aí com a Secretaria de Educação? Sim, eu tenho uma reunião marcada agora, dia 22, com a secretária de Educação, a Denise, onde nós estaremos convidando os professores e profissionais de educação a estarem participando dessa capacitação com o Dr. Cazé. Vereadora delegada Sheila, obrigado pela sua participação. Lembrando então que a partir de agora, você de casa acompanha a segunda reunião ordinária do mês de novembro. A pauta de hoje inclui 12 processos. JF TV Câmara Juiz de Fora se encontra por aqui. Solicitamos o vereador Pardal para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, pessoas que nos assistem pelo TV Câmara, muito boa tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, dar início à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, vereador Pardal. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Charles Evangelista. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo Zezito. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, querido secretário. Vereador Pardal. Presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. E vereador Wanderson Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária do 11º período. Solicitamos, senhores vereadores, a interrupção da reunião por 20 minutos para passarmos a palavra. Quem que é? As pessoas que vão falar sobre o Dia da Consciência Negra. Por favor, podem usar a tribuna por 20 minutos. Nós convidamos a Jeane Elisa de Almeida, a Fernanda Moura, Paula Azarias e o Mártios da Chagas para virem falarem. Quem que vai usar da palavra? Vocês quase vão dividir 5 minutos para cada um? Quem que é primeiro? Quem que é primeiro? Jeane? Passar a palavra por 5 minutos a Jeane
Elisa, logo em seguida ao Paulo Azarias, depois a Fernanda Moura e ao Mártios da Chagas. 5 minutos para cada um. Pedir aos vereadores para que vão para suas bancadas, para que a gente possa... O cronômetro vai... O cronômetro vai só para eu me... Com a palavra, Giane. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. Público presente. Meus companheiros de Convergência Negra e demais movimentos aqui representados. Vereador Betão, que está com a gente nessa luta, caminhando conosco aí já há algum tempo. Nós hoje estamos aqui representando um coletivo de entidades negras, o qual nós estamos denominando como Convergência Negra. Nele, várias entidades do movimento negro, dos movimentos negros de Juiz de Fora integram Convergência Negra e realizaram nesse ano um conjunto de atividades que foi denominada os 20 dias de ativismo contra o racismo aqui na cidade de Juiz de Fora. E o tema central desses 20 dias de ativismo tem sido, a discussão do genocídio da população negra no Brasil e em Juiz de Fora. No Brasil, como os senhores e senhoras devem saber, está em curso esse extermínio, a gente pode chamar de extermínio da população jovem negra. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. 77% da população morta por crimes violentos é composta por jovens negros entre 12 a 29 anos. E Juiz de Fora não está longe dessa realidade. Quando os 20 dias de ativismo começaram no dia 1º de novembro, Juiz de Fora já alcançava a marca de mais de 100 jovens periféricos assassinados. Então, o Convergência Negra, as entidades que compõem a Convergência Negra, querem, então, denunciar e trazer para os senhores e senhoras essa questão de Juiz de Fora como sendo uma questão de urgência a ser solucionada pelos poderes públicos, incluindo o Poder Legislativo. A gente precisa de efetivação de algumas legislações e criação de algumas legislações que garantam que a juventude seja protegida e preservada. Uma dessas legislações que precisa ser cumprida no município de Juiz de Fora é a Lei 10.639, alterada no ano de 2008 pela 11.645 e que na verdade, o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai falar do ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino em todo o território brasileiro, inclusive Juiz de Fora. A gente precisa, então, que a Câmara, a gente traz aqui essa demanda, que a Câmara de Vereadores exija do Poder Municipal que essa lei seja implementada de maneira séria e não de maneira pontual. Que ela possa ser um recurso para os jovens, para crianças e jovens que estão hoje nas nossas escolas municipais, estaduais, particulares, comunitárias, conveniadas, que sejam um recurso para que esses jovens reconheçam a sua identidade e se coloquem também eles diante da violência a que toda a população negra está exposta na sociedade brasileira. No dia de hoje, também é muito importante que a gente não deixe, que a gente não esqueça que essa casa aprovou, no ano passado, salvo engano, o feriado do 20 de novembro, e uma articulação das elites dessa cidade fez com que o feriado caísse. Isso tem tudo a ver com as práticas racistas que ainda hoje vigoram fortemente em Juiz de Fora. É preciso, então, que não só os movimentos sociais se organizem em torno da causa da população negra, de homens, mulheres, jovens e crianças negras, mas é preciso que essa casa também, senhores e senhoras vereadores, se comprometa com a causa da população negra. Nós somos hoje a maioria da população de Juiz de Fora e somos hoje a maioria do contingente da população que está alijada de vários bens públicos. Então, é preciso a gente pensar como que as nossas entidades públicas em Juiz de Fora têm lidado com a questão do racismo institucional.
O racismo institucional existe, é uma realidade. A gente sabe que o racismo institucional motiva a questão da criminalização da pobreza e da juventude negra, né? A gente precisa discutir isso e é preciso que essa casa traga essa temática para a sua pauta e se dedique a discuti-la. Para encerrar e passar a palavra para as companheiras e companheiros, é preciso também que a gente pense um pouco, se dedique a pensar a questão do encarceramento e da política de drogas no município, que é quem criminaliza a juventude, só para concluir, presidente, que é quem criminaliza a juventude em Juiz de Fora e no Brasil. E para encerrar, uma saudação a Zumbi dos Palmares e toda a resistência do povo negro no Brasil e em Juiz de Fora. Obrigada e boa tarde. Nós agradecemos a Giane, passamos a palavra a Fernanda Moura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes e os nossos colegas que estão aí no auditório. Eu estou representando aqui hoje a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, não só o município de Juiz de Fora e os municípios da região, são 30 municípios da nossa jurisdição. E a gente tem sentido na pele o que está acontecendo com os nossos jovens estudantes negros, principalmente em Juiz de Fora. A cada fim de semana, a gente vivencia o extermínio de alguns estudantes nossos, assassinatos ou encarcerados no centro socioeducativo ou no presídio mesmo, quando já são maiores de idade. Então, é uma angústia muito grande que nós, educadores, estamos vivendo. Então, resolvemos nos unir aos movimentos negros de Juiz de Fora, alguns movimentos sociais, e criamos a Convergência Negra, que iniciou no dia 1º de novembro, os 20 dias de ativismo contra o racismo em Juiz de Fora, como a companheira Giane bem disse. E é um movimento que a gente criou e que a gente não vai deixar ficar só nesses 20 dias, não. Tem surtido um efeito interessante, estamos mobilizando muitas pessoas, as escolas estão começando a trabalhar esse tema já há algum tempo, essa temática, não só no mês de novembro, que é muito comum todo mundo falar nessa temática somente em novembro, no dia 20 de novembro, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar e procurar melhorar e exigir mesmo do poder público municipal as políticas públicas. Não podemos conviver com isso mais em Juiz de Fora. Os nossos jovens negros, eles têm que andar pelas ruas como qualquer outro jovem, sem medo. É como um jovem estudante falou para nós outro dia, que ele não tem expectativa de vida, eles têm expectativa de morte. Então, isso é muito sério de você ouvir isso de um jovem estudante. E nós, como educadores, aqui na casa tem professores, vereadores, sabem muito bem o que eu estou falando. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. A educação sozinha, as escolas sozinhas não dão conta, os movimentos sociais não dão conta sozinhos, a gente precisa de unir nossas forças. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui hoje. Tá? Eu agradeço a atenção. Vou passar a palavra para o outro companheiro. Passamos a palavra a Dagna e logo em seguida ao Paulo. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu saúdo essa negrada de força e de fé e não posso deixar de trazer a lembrança dessa tribuna de Sirene Candanda, que nos deixou, mas que sempre estava aqui cobrando, dentro dessa casa que é nossa, uma postura que nos enxergasse, que nos desse visibilidade dentro desse município. E eu vou falar aqui sobre a exceção. Porque hoje nós temos a visibilidade do estado de exceção quando ele atinge uma classe, uma sociedade classista, né, Betão? Então, quando essa exceção ela atinge uma classe, nós conseguimos enxergá-la. E talvez por isso, Giane, seja essa invisibilidade, talvez essa letargia de nós, povo negro, que somos a maioria, mas já vivemos diuturnamente sob o jugo da exceção.
Todos os dias nós não somos vistos. Todos os dias as tais políticas públicas não nos atingem. Todos os dias é um jovem negro morto, entre 100 e 71 mortos. Esse é o genocídio que a Giane traz aqui e diz e expõe essa realidade do nosso povo. Mas tem um outro tipo de morte, que é a morte moral, da autoestima, pelo encarceramento, a morte das famílias que vão morrendo no seu dia a dia, junto com os detentos. O que traz a solidão da mulher, que muita gente gosta de discutir do campo afetivo, não. A solidão da mulher, que quando ela pensa nos dados estatísticos e não tem a visibilidade eurocentrista, no padrão eurocentrista, é essa mulher que também perde, não desprotegida, mas ela perde. Enquanto a gente tiver políticos que fazem das casas do povo profissão de fé, nós estaremos com problema e viveremos uma sociedade doente. E Juiz de Fora está doente, porque enquanto se faz a profissão de fé, ou se importa com uma mensagem artística, ou uma coisa nesse tom, os jovens estão morrendo e as políticas públicas não são feitas onde deveriam ser feitas. Nós, como maioria da população negra desse município, nós estamos para cobrar. Nós, como maioria da população desse país, nós estamos para cobrar. Nós, como a maioria desse município e desse país, nós estamos para transformar. E iremos transformar. Porque em cada um de nós vive a indignação. Em cada um de nós a vergonha. E em cada um de nós também tem a força. E é essa força que nós vamos utilizar. E essa força está no voto. E nós vamos transformar através dos votos. Muito obrigada a todos e todas. Passamos a palavra ao senhor Paulo Azarias. Boa noite a todas e a todos, os vereadores e vereadoras. Nós, nesses 20 dias de ativismo, nós percebemos que nós trabalhamos no sentido de colocar a cidade de Juiz de Fora limpo e fizemos todo um diagnóstico de toda a situação da cidade. Que no dia 30 desse mês, numa audiência pública do Estado, nós vamos estar apresentando esses documentos que a gente está construindo, em cima da violência da população pobre e negra de Juiz de Fora, em cima das várias situações de violências que nós estamos vivenciando no dia a dia nessa cidade. Até 2008, Juiz de Fora era considerada uma das melhores cidades para se viver no estado de Minas Gerais. Tinha-se vários programas de inclusão e de construção da cidadania. Vou citar algum deles, como Doméstica Cidadão, Arte nos Bairros, Bom de Bola, Bom de Escola, Juiz de Fora nos Trilhos da Paz. Esses programas e outros atingiam mais de 50 mil jovens e seus familiares em Juiz de Fora. Juiz de Fora, nos Trilhos da Paz, tinha capoeira, hip hop, dança, teatro, enfim, uma série de ações que levava a cidadania e que dava oportunidade a esses jovens a escolher. Porque essa é a discussão que nós estamos tendo aqui. Os jovens, de 2008 para cá, foi retirado o direito dele, vereador Obama, de escolher se ele quer ir para o crime, se ele quer ir para outras ações cultural. Esses jovens foi tirado esse direito. Hoje, nós estamos vendo, né, que Juiz de Fora vai para o cenário nacional como
a terceira cidade mais violenta, né, no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, Juiz de Fora, hoje, a diferença, de acordo com o IDH, é muito maior, é a primeira em grau de diferença entre brancos e negros nessa cidade. A faixa etária, que é a faixa, quem é educador aqui, professora Ana, sabe que na faixa dos 14 anos, que é essa faixa que a criança está entrando para a adolescência, que é essa faixa que precisa de ter um atendimento e uma visão mais cuidadosa, não tem nada em Juiz de Fora, não tem equipamento público em Juiz de Fora que atenda essa faixa da população. Então, a criança dos 14 anos até os 25 anos, e aí a gente mostra o porquê da violência, o porquê dessa mortalidade, o porquê desse encarceramento. Porque essas crianças não têm nenhuma ação do Estado, do município, que atenda essa juventude. O tráfico está lá, e o tráfico vai e consegue trazer essas crianças para lá. E aí não adianta a gente aqui trabalhar com políticas repressivas contra essa população. Nós entendemos que é necessário ter uma política pública no sentido de garantir acesso a essa população, e que para essa população tem o direito de decidir se ela quer ir para a vida do crime ou se ela quer ir para uma outra vida. Hoje, ela não tem esse direito. Juiz de Fora, hoje, nós corremos sério risco de 3.000 cestas básicas que eram entregues para a população, e a grande maioria dessa população era a população negra, vereador Obama, caiu para 300. Hoje tem que definir o seguinte nessa cidade: quem é que vai passar fome, quem é que vai morar na rua, se a gente for observar a quantidade de moradores de rua, como que aumentou isso nessa cidade. É porque a prefeitura está... Mais um minuto, por favor. A prefeitura, na realidade, retirou todos os programas sociais. E hoje nós estamos correndo o risco de, a partir de 1º de janeiro de 2018, a total desassistência social nessa cidade. O chamamento público que o prefeito Bruno Siqueira está fazendo, na realidade, é um grande golpe contra essa população. E nós chamamos essa casa aqui, a necessidade dessa casa discutir, a necessidade dessa casa intervir, no sentido de fazer com que o Bruno Siqueira suspenda esse processo sem transparência nenhuma e abra um debate com a população de Juiz de Fora, com a sociedade de Juiz de Fora, no sentido de dar transparência a esse chamamento público, que hoje é uma grande farsa e que vai colocar centenas de trabalhadores na rua e que vai diminuir a assistência no município de Juiz de Fora. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer. Estamos pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, parabenizar aqui a pessoa da Giane, a nossa superintendente regional de ensino, Fernanda Moura, a nossa conselheira do Conselho Municipal de Educação, Dagmar, e ao nosso amigo Paulo, e dizer que vocês estão cobertos de razão. Só conhecem a marginalidade e a discriminação contra o negro e o pobre quem está inserido dentro da periferia da cidade. Que no centro tudo é bonito, que no centro a maioria das pessoas são iguais. Mas quando você cai num bairro de periferia, numa escola da rede pública estadual ou municipal, é que você vê a discrepância e a discriminação dos nossos jovens negros e pobres. E dizer, senhor presidente, que é um absurdo que estamos cometendo. As escolas de tempo integral,
Quando me refiro à escola de... Só para concluir, senhor presidente. Quando me refiro a escolas de tempo integral, me refiro parte do município e na maior parte do estado. Estão sendo eliminadas. O aluno passa 4 horas e meia na escola e 19 horas e meia nos pontos de drogas. Não adianta medida socioeducativa se não tem a medida preventiva. Os projetos sociais precisam estar alocados aos 4 cantos da cidade, porque só quem anda dentro das escolas públicas é capaz de reconhecer a discriminação que os nossos jovens sofrem. O nosso muito obrigado pelo encorajamento de vocês aqui estarem na luta em prol dos nossos jovens. Obrigada, tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Pela ordem, delegada Sheila. Boa noite a todos. Gostaria, da mesma forma, de parabenizar vocês pela coragem, por terem vindo aqui, também pelas palavras, né? Concordo assim, com a maioria do que foi dito aqui. Eu, como delegada de polícia, quando estou atuando, eu sou testemunha viva do que vocês estão falando. Realmente, a maioria dos encarcerados são jovens, são negros, a maioria dos mortos, principalmente na questão das gangues aqui em Juiz de Fora, são jovens e são negros, né? São alunos de vocês realmente, são vítimas, sim, de uma dívida muito grande que o nosso país tem com os negros, realmente, né? E por que isso? Porque são menos favorecidos, a maioria menos favorecidos financeiramente. Isso é uma realidade, é muito triste. Claro que nós não deixamos de fazer o nosso trabalho, né, de prender quando estão, né, cometendo algum tipo de crime ou algum tipo de ato infracional, mas nós reconhecemos e temos o dever de reconhecer que estão ali, e a maioria como vítima, só para concluir, senhor presidente, como vítimas da sociedade mesmo, porque não tiveram oportunidade, não tiveram direito de escolha, né? Estão ali realmente porque não conhecem outra vida. Nem por isso nós devemos deixar de punir, mas nós devemos refletir e conversar sobre isso e lutar mesmo para que essa realidade seja modificada no nosso país, porque a nossa dívida com os negros ela é realmente muito grande. Tá? Boa noite a todos. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, quero cumprimentar aqui os membros do Movimento Negro, quero aqui na pessoa do Paulo e da minha amiga Fernanda Moura, a quem nós temos mais proximidade, deixar aqui também a minha palavra, senhor presidente, porque hoje é um dia voltado especialmente para o combate ao racismo. Nós estamos num país em que agora nós não fomos nem um pouco surpreendidos pelo resultado da pesquisa nacional, em que a maioria dos brasileiros entrevistados, especialmente, eles dizem, na sua maioria, que existe racismo no Brasil, mas também, em contraponto, eles vão dizer que não são racistas. O IBGE também trouxe um dado, essa semana também muito preocupante, que dos quase 14 milhões de desempregados no país, 8 milhões, 63, 64% desses, só concluindo, senhor presidente, desses, quase 8 milhões de brasileiros estão desempregados ou não têm ocupação alguma, e quando tem alguma ocupação, a ocupação está no subemprego e todos eles são negros. Então, eu acho que nosso país, enquanto nós tivermos esse tipo de problema, nós vamos discutir, sim, a questão da consciência negra, combater o racismo com firmeza e dizer que todas as mazelas que o nosso país apresenta, a população negra e a juventude sempre sofre muito. Eu gostei das palavras da Giane, quando ela falou que este assunto precisa ser permeado durante todo o ano, precisa estar dirimido em todas as políticas públicas, de forma transversal, porque se discute a questão do racismo apenas em momentos pontuais e depois isso se esquece e nós voltamos às nossas vidas privadas, como muitas pessoas têm voltado, não olhando o seu semelhante. Eu não gosto de criar um muro entre negros e brancos. Agora, um país em que a maioria afirma que existe racismo e que a sua maioria
também diz que não é racista, nós vemos que tem aí um problema quando a maioria dos desempregados de um país que quer ser sério são os negros deste país. Então, deixo aqui o nosso apoio, as nossas palavras e o nosso diálogo aberto com o movimento negro para que nós possamos discutir políticas públicas sem dividir o país. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, eu acho que eu vou pedir para falar como líder. Não é tribuna livre, né? Não é uma tribuna livre. Ah, verdade, desculpe. Obrigado. Mas cumprimentar, então, todos os companheiros e companheiras aqui da Convergência Negra, que hoje está finalizando os 20 dias, né, de ativismo, que se iniciou no dia 1º de novembro, né, lá na frente do Cine Teatro Central, com aquela demonstração, né, sobre os mais 100 jovens mortos, né, quando foram colocadas as cruzes ali naquela praça, né, e fechou na manhã de hoje, né, lá na Escola Estadual Fernando Lobo, que congregou, né, diversas escolas estaduais que foram para lá fazer as suas apresentações, né, dar o seu recado sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e também do combate ao racismo, né, que deveria estar sendo comemorado com um feriado, né, que foi aprovado, foi uma lei apresentada por nós, mas, na verdade, partiu sempre do movimento negro, foi aprovado aqui de fora, foi sancionado, infelizmente derrubado, senhor presidente, para poder concluir um minuto, pela FIENG, né, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que alega sempre um problema econômico, né? E nós dizíamos que Juiz de Fora tem uma dívida com a população negra, porque a cidade de Juiz de Fora, ela sempre se baseou a sua economia sobre a mão de obra da população negra, principalmente na época ainda da escravidão, né? Aqui se homenageiam diversos escravocratas, como Barão São João Nepomuceno, Barão do Retiro, Barão e outros barões que tem pela cidade afora, né? Mas é um custo aqui para a gente poder homenagear as pessoas, a comunidade negra nessa cidade, né? Nós vamos ganhar essa parada ainda, né? Nós vamos conseguir implementar aqui ainda como foi em todo o estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros, né? Várias cidades da Zona da Mata que hoje é considerado um feriado da consciência negra, né? Eu espero que a gente consiga, e, Giane, nós vamos impulsionar aqui, como a pedido que foi feito agora pela Convergência Negra, a questão da Lei 10.639, para ver se a gente consegue colocar ela efetivamente para funcionar aqui no município de Juiz de Fora. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, da mesma forma, eu gostaria de cumprimentar todos aqui, Dagna, que é uma companheira de lutas que a gente convive há muito tempo, Azarias, referendar e dizer realmente que a invisibilidade é indiscutível, né? Como outros segmentos também, a gente que trabalha com deficiência, vemos muita dificuldade também de ver esse segmento atendido dentro da sociedade. Há poucos dias, na Paralimpíada, a gente foi lá, teve presente lá, não tinha um veículo de comunicação para fazer a divulgação de um evento que era muito importante para eles. Dizer que o nosso posicionamento dentro dessa casa foi sempre a favor, nós participamos, tentamos, inclusive, articular com esses segmentos, né, vereador Betão, os segmentos que eram mais resistentes à aprovação dessa lei, infelizmente, né, foi importante porque se discutiu muito, mas a gente viu que no final não existia realmente o interesse, e da mesma forma que o Betão disse, a gente acredita que essa lei ela vai ser derrubada, essa liminar, e nós vamos ter o feriado justo, porque é preciso, é muito pouco ainda, mas pelo menos é uma oportunidade de uma manifestação maior, de um grito maior. Mas eu, vereador Betão e demais companheiros, entendo que foi levantada aqui também uma questão de ordem objetiva muito importante, que é a questão da AMAC. E a gente sabe que muitas dessas ações que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo estão sendo induzidas pelo Ministério Público, principalmente, que está com uma escopeta em cima da cabeça do Executivo, exigindo que se tome decisões. Eu acho que essa casa poderia contribuir muito com isso, de ajudar ao movimento e também o próprio Poder Executivo, para tirar o Poder Executivo dessa banana, que isso daí é uma bomba, e pedir, junto ao Ministério Público, uma intervenção que retarde essa ação de exigência de qualquer medida de um chamado público para que você tenha outras instituições, e que segmentos como o Movimento Negro, a Câmara Municipal e o próprio segmento do Executivo, como nós conversamos aqui, Azari, que se monte uma comissão para tentar encontrar um caminho
que seja um caminho que preserve não só os trabalhadores, mas principalmente as pessoas que hoje dependem desses trabalhadores, e um trabalho que vai ser difícil a gente suprir na sua integralidade, porque existe uma expertise, um tempo de trabalho muito grande. Então, senhor presidente, essa nossa contribuição para que a gente contribua com o movimento e aborte essa questão da MAC. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Parabenizar as meninas pela fala, obrigado pela presença hoje. O vereador Betão lembrou bem, era um projeto de lei dele, foi aprovado por essa casa, sancionada pelo prefeito Bruno Siqueira à época, mas que teve essa ação de constitucionalidade. O Azarias também, e só para nivelar as informações, eu estou as mãos com uma cartilha da Secretaria de Governo do Estado, que orienta todo município a obrigatoriamente fazer o chamamento público. É uma lei federal de 3.019 de 2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, e agora o governo do Estado, o governador Fernando Pimentel, lembra da obrigatoriedade de toda a prefeitura fazer esse chamamento público. Então, Azarias, não é a vontade do prefeito A, B, C ou D, não. É uma questão de constitucionalidade. Não é uma lei que foi feita só para o município. É uma lei federal e está sendo feito esse chamamento. Foi aberto o chamamento público, tem um prazo de 30 dias. O vereador Betão já levantou essa questão aqui. Só para concluir, senhor presidente, correções devem ser feitas, vão ser feitas, mas é função do prefeito municipal, inclusive, cumprir a legislação. Obrigado. Nós gostaríamos de... pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Antes que Vossa Excelência conclua, né, os trabalhos aqui relativos à fala dos companheiros que vieram lembrar, né, a casa e a própria sociedade, né, a importância desse 20 de novembro, eu gostaria de cumprimentá-los. Sei que, pelo menos, discuto, tento, de alguma forma, conscientizar as pessoas ao meu redor, porque tenho absoluta clareza da importância da luta de resistência dos negros, que foi, em verdade, a primeira luta de libertação do povo brasileiro, através da constituição dos quilombos, né? Entre os quais o mais importante, o Quilombo dos Palmares, que legou à história do Brasil a figura emblemática de Zumbi. Tive muito orgulho de, junto com o movimento negro da cidade, quando assumi o meu mandato em 2009, a primeira lei que aprovei nessa casa foi justamente a que criou a Semana da Consciência Negra e da Cultura Afro-Brasileira, que vem sendo comemorada, por assim dizer, né? Desde 2009, até muito em função da preocupação que o superintendente da Funalfa à época, o professor Toninho Dutra, né, do compromisso que ele tinha já com o movimento negro, etc., isso facilitou bastante, que a minha primeira lei fosse, de fato, executada. Isso me envaidece muito. É uma pequena contribuição a uma questão que talvez seja das mais importantes questões do Brasil. Porque nós podemos até ter uma sociedade evoluída do ponto de vista da igualdade econômica, né, de diminuir as diferenças. Isso é um desafio também tremendo no Brasil. Eu sinto que nós podemos até evoluir nesse aspecto, mas o grande desafio seria superar justamente o preconceito, né? Seria promover a igualdade racial de uma maneira plena, né? E nós percebemos e sabemos que estamos muito distante disso. Por uma série de razões, o tempo não me permite discorrer sobre isso, mas depois, aqueles que tiveram a oportunidade, eu vou usar parte do meu tempo na tribuna para falar sobre isso e sobre um evento do qual participei hoje lá no SES, que concorreu, de certa forma, né? E foi prejudicado, né, o grande fluxo de pessoas ao Colégio Fernando Lobo, né, Escola Estadual Fernando Lobo, mas também um evento de muita importância e de muita profundidade. Mas isso é um debate que eu pretendo fazer a partir do uso da tribuna. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos os participantes e gostaria de convidar também ao público que está aqui presente, a vocês, daqui a pouco, às 19h30,
Nós vamos ter lá no Espaço Cultural Ivan Barbosa, Associação Cultural de Capoeira e Artes Populares. Nós cedemos o nosso espaço, vai ter uma leitura da carta a Zumbi, vai ter um cântico de capoeira do mestre Giovanni, vai ter uma apresentação de orquestras de birimbaus e o jogo de Angola, em comemoração também ao 20 de novembro. Se vocês puderem ficar e prestigiar o evento, também acho que seria importante. Agradecemos a vocês. Pedimos agora a delegada Sheila a leitura. O vereador Pardal vai fazer a leitura dos requerimentos. Correspondências. Mais uma vez, senhor presidente, boa noite a todos. Então vamos aqui à leitura das correspondências. O assunto dessa correspondência, senhor presidente e senhores vereadores, é curso de capacitação da Fundação Getúlio Vargas, grupo de trabalho do RPPS. Prezado senhor, venho através desta convidar os servidores desta unidade relacionadas abaixo a participar da capacitação sobre temas relacionados ao RPPS, a ser ministrada pela Fundação Getúlio Vargas. O curso de capacitação será realizado na Escola de Governo Municipal e terá a duração de aproximadamente 10 meses, totalizando cerca de 60 horas, com a carga horária mensal de aproximadamente 6 horas. O objetivo é o alinhamento de conhecimento, haja vista a especificidade do tema, sendo assim uma grande oportunidade para todos os servidores da PJF que puderem participar. Cabe destacar ainda que os participantes que cumprirem carga mínima de 75% das horas ministradas receberão o certificado da FGV e EGM. A primeira aula ocorrerá nesta terça-feira, 21 de novembro de 2017, das 14h30 às 17h30, no auditório da Escola do Governo Municipal, localizado na Rua Maria Perpétua, 72, terceiro andar. O cronograma do curso será apresentado nesta aula. Ressalto, por fim, que o curso será ministrado sempre no horário de trabalho, sendo os servidores dispensados dos referidos dias e horários para a participação das aulas. Desta forma, solicita a colaboração desta unidade administrativa que os servidores relacionados abaixo possam ser liberados para a participação da capacitação. Ainda a nível de correspondências, ao senhor Evaldo Elias Pena Gavaza e Paulo Tristão Machado Júnior, juiz titular da Vara de Execuções Criminais da comarca de Juiz de Fora, e no juiz de direito titular da Vara do Tribunal de Júri e diretor do foro da comarca de Juiz de Fora, respectivamente, vem perante vossas excelências expor e ao final requerer. Dando a sequência aqui, senhor presidente, senhores vereadores, assim sendo, requeremos de vossa excelência, o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o adiamento da audiência pública, agendada para o dia 23/11 de 2017, sobre a instalação da unidade da APAC do Linhares para data futura, antecedência mínima de 60 dias, a fim de que possamos efetivar a participação de autoridades, especialistas e atores do método APAC de recuperação de condenados, bem como para que líderes comunitários possam conhecer uma unidade da APAC instalada. Assina os senhores juízes Evaldo Elias Pena Gavaza, juiz de direito, e doutor Paulo Tristão Machado Júnior, também juiz de direito. Lidas as correspondências, senhor presidente. Antes de fazer a leitura dos requerimentos, gostaria de solicitar aos autores da audiência pública, vereador Júlio Obama, vereador Zé Márcio e vereador Marlon, que debatam sobre o pedido feito pelo doutor Paulo e o doutor Evaldo, para o adiamento, há uma solicitação por parte dos juízes de fazer um adiamento por 60 dias,
mas que os autores se reúnam, eu só posso cancelar a audiência com a concordância de Vossas Excelências e que me façam uma sugestão de um novo dia para a realização da audiência. Fazer leitura tem mais correspondência? Ainda correspondências? Não, já encerradas as correspondências, senhor presidente. Agora vamos fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Rodrigo Cabreira de Matos solicitando audiência pública para discutirmos a racionalização e os atrasos das linhas de transporte público urbano de Juiz de Fora, convidando várias autoridades. Ainda requerimentos agora do vereador Wanderson Castelar, solicitando convocação de uma audiência pública para debater o seguinte tema: Carnaval 2018, haverá desfile oficial das escolas de samba ou não? Ainda requerimentos do vereador Wanderson Castelar, solicitando a revitalização da sinalização horizontal, incluindo a pintura da faixa indicativa da rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais da rua Geraldo Gomes Ribeiro, no bairro Monte Castelo. Ainda requerimentos agora da nobre vereadora Ana do Padre Frederico, solicitada também esse requerimento dos vereadores André Luiz Gomes Mariano, Carlos Alberto de Mello e Marlon Siqueira. Charles Evangelista também compondo este requerimento. Prorrogação do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, constituída pelo ato número 233/2017, para investigar e apurar os recorrentes casos envolvendo gangues do município de Juiz de Fora. Ainda requerimentos agora do nobre vereador José Mansueto Fiorilo, solicitando a CETRA que faça estudos para implantar a marcação do espaço maior de recuo antecedente à faixa de pedestre em todas as vias onde há sinalização neste sentido. Ainda requerimentos do vereador Fiorilo, solicita ao excelentíssimo prefeito municipal que providencie o asfaltamento da rua das Acácias, no bairro Marilândia. Ainda requerimento do vereador Fiorilo, solicitando à Secretaria de Obras e Ildenlurb providenciarem o corte de vegetação, limpeza e dragagem do córrego no bairro Marilândia. Ainda requerimentos do vereador Fiorilo, solicita junto à Secretaria de Obras a substituição da tampa de um bueiro na esquina da rua Pantaleone Arcuri com rua Jesus Raimundo, no bairro Teixeiras. Ainda agora requerimento do vereador Cido Reis, solicitando o asfaltamento das ruas do bairro Benfica. Ainda requerimentos agora do vereador Cido Reis, solicitando a troca de areia na Praça Benfica. Ainda requerimentos do vereador Cido Reis, solicitando troca de lâmpadas da via pública na rua Etienne Loures, no bairro Ipiranga. Ainda requerimentos do vereador Cido Reis, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua João Lourenço Marcelino, no bairro Nova Benfica. Ainda requerimentos agora do vereador doutor Antônio dos Santos Aguiar, solicitando recapeamento de asfalto na Avenida Barão do Rio Branco, até a Avenida Olegário Maciel, no bairro Centro, Juiz de Fora. Ainda requerimentos do vereador doutor Adriano Miranda, solicitando a Cesama que realize a manutenção de um buraco sob sua responsabilidade, localizado na rua Raulinda Magalhães, em frente à igreja, no bairro Grajaú. Ainda requerimentos do vereador Sargento Carlos Alberto de Mello, Sargento Melo, solicitando cobertura de ponto de ônibus na rua Alencar Tristão, próximo ao número 121, ainda do vereador Sargento Melo Casal, capina e limpeza na rua Josué de Queiroz, no bairro Santa Terezinha. Ainda requerimentos do vereador João Kennedy Ribeiro, solicita capina e limpeza no córrego do bairro Parque Independência. Ainda do vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicita a limpeza de boca de lobo na rua Silva Jardim, esquina com Santo Antônio, no centro de Juiz de Fora. Ainda requerimento agora da nobre vereadora doutora delegada Sheila, solicitando retirada de requerimento de forma definitiva, apresentado no último 17/11,
O mesmo solicitava o uso do plenário para encerramento da CPI das gangues, previsto para o dia 21/11/2017. Ainda requerimentos agora do nobre vereador Charles Evangelista, solicitando limpeza do córrego de Santa Cruz. Ainda do nobre vereador Charles Evangelista, solicitando também capina e limpeza no córrego Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Charles Evangelista, solicitando limpeza no entorno do córrego e bocas de lobo da estrada do bairro Nova Era. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pedir a leitura das moções. Moção de aplauso do vereador Pardal ao condomínio do edifício Uninova Califórnia. Ainda a moção do vereador Wanderson Castelar ao senhor Leandro Damasceno Claudven. Ainda requerimentos, ou melhor, moção de aplauso do vereador Wanderson Castelar ao desenvolvimento cervejeiro em Juiz de Fora e da Zona da Mata, Escola Mirante. Moção de mérito. Agora a moção de aplauso novamente, também do vereador Wanderson Castelar, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ainda do vereador Wanderson Castelar, moção de mérito, a cervejaria Rota 040. Ainda do vereador Wanderson Castelar, moção de mérito ao Juiz de Fora Imperadores pela conquista do título de Conferência Sudeste. Ainda do vereador Rodrigo Cabreira de Matos, a retificação, senhor presidente, é do vereador Wanderson Castelar Gonçalves. Moção de mérito ao senhor Jorge Roberto Perrot de Lima. Ainda moção de aplauso do vereador Sargento Melo Casal à equipe do SAMU. Ainda do vereador Sargento Melo Casal, moção de aplausos a militares. Ainda a moção de aplauso do vereador nobre, vereador Marlon Siqueira, ao médico Elton Luiz Aiello Forastieri Filho, pelos relevantes serviços prestados no SAMU, emergência 192. Ainda do vereador Marlon Siqueira, moção de aplausos à enfermeira Luana Lopes Neves Esteves da Silveira. Ainda moção de aplausos do vereador Marlon Siqueira, a acadêmica de medicina Lorena Galdino. Ainda moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira ao condutor socorrista Antônio Galão Ferreira. Ainda moção de aplauso da delegada Sheila de Melo, do Programa Educacional de Resistência a Drogas, PROERD, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Ainda da delegada Sheila, moção de aplauso para a equipe do SAMU. Ainda moção de aplauso do nobre vereador Charles Evangelista, a Estética, Salão Unissex, pelos excelentes serviços prestados à população de Juiz de Fora. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Leitura dos projetos de lei. Então vamos lá, senhor presidente, a leitura dos projetos de leis sobre o direito de qualquer cidadão à utilização do nome social e ao reconhecimento da identidade de gênero de travestis, mulheres transexuais e homens trans no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, assim como do Poder Legislativo e da outras providências. Projeto esse do vereador Wanderson Castelar.
ainda a nível de projeto de lei, proíbe a utilização dos mananciais do município para os fins incompatíveis com sua destinação. Projeto de lei deste vereador Rodrigo Cabreira de Matos. Lidos os projetos de leis e todas as proposições, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Pardal. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Nós vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro, vereadora inscrita, vereadora Sheila. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente Rodrigo Matos, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores presentes, né? Cumprimentar também a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, que nos ouvem pela Rádio Câmara, todo o público presente. O que eu tenho para dizer é rápido, né? É apenas mais importante, um comentário sobre esse fato triste, terrível que aconteceu em Juiz de Fora, que foi a morte daquela mulher grávida de 9 meses, né? Foi assassinada aí por um adolescente de 17 anos. Esse é um fato muito grave, né? Infelizmente, nós sabemos que no Brasil cerca de 15 mulheres são assassinadas todos os anos, todos os dias, de forma covarde, e que são cerca de 5.664 mulheres assassinadas todos os anos, né? Essa mulher foi mais uma aí, infelizmente, morta de forma covarde por um adolescente de 17 anos. Né? Nós não sabemos, eu não sei falar sobre o histórico desse adolescente, mas provavelmente ele passou aí, né, ileso em todos os filtros de políticas públicas do governo, do Estado, né, que pudessem trazer aí alguma situação de tentar recuperar esse tipo de adolescente infrator e que acabam cometendo esses fatos graves. Por essa razão, né, nós apresentamos hoje aqui em plenário uma moção de aplausos a toda a equipe do SAMU, né, que atenderam prontamente ao chamado da ocorrência e que conseguiram salvar a vida da criança, né, que estava lá no ventre da sua mãe. Essa criança foi salva, passa bem, e já nasceu aí vítima da criminalidade, né? Infelizmente, vai ser eternamente uma vítima da criminalidade, sofrendo com a ausência da sua mãe, né? Que foi morta aí de forma tão covarde, tão brutal, tá? Então, nós propusemos, né, a moção de aplauso ao médico da equipe do SAMU, Dr. Elton Forastieri Filho, a enfermeira Luana Lopes, a acadêmica Lorena Galdino e ao motorista, né, que teve um papel muito importante também, senhor Antônio Ferreira. Outros vereadores também propuseram, né, a moção de aplauso, eu vi vereador Marlon Siqueira, vereador Sargento Melo, e eu sugiro que a gente possa estar indo entregar essa moção lá em loco, uma vez que o horário aqui da nossa agenda da Câmara vai demorar muito, né, e eu acho merecidíssima a entrega, que a gente possa, inclusive com outros vereadores que quiserem nos acompanhar, estarmos entregando no local, lá no SAMU mesmo, essa moção. Tá bem? Então, é só isso que eu gostaria de falar. Boa noite a todos. Nós agradecemos a delegada Sheila. Passamos a palavra ao vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Câmara, ouvintes e telespectadores da Rádio TV Câmara,
cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui, agora em pequeno número, né? Nós somos abandonados aqui pelos militantes do movimento negro que estavam no plenário até ainda há pouco, que para mim é uma tristeza, porque uma parte daquilo que eu gostaria de falar nessa noite de hoje tem a ver, naturalmente, com o 20 de novembro. Eu disse ali rapidamente da bancada que o movimento negro, na verdade, a resistência negra, é uma das forças de fundação do nosso país. O Brasil como tal, né, como um Estado independente, como um Estado nacional, porque foi o primeiro grande movimento da nossa população na busca da sua autonomia, né? Não tem outro registro. A Inconfidência Mineira, as lutas pela independência vieram bem depois, do século XIX, né? Mas a constituição dos quilombos, sobretudo o quilombo dos Palmares, cuja liderança, né, é o legendário Zumbi dos Palmares, era data do século XVII, né? Então, é uma luta ancestral, né, e que, de certa forma, impulsionou o Brasil para ser a nação que se transformou ao longo dos séculos. E com uma marca que ficou conhecido como uma série de estudos e de interpretações da nossa história, começaram a identificar o Brasil como uma espécie de democracia racial, né? Isso sobressaiu nos estudos do nosso, talvez o mais importante sociólogo brasileiro, antropólogo, né? Que discutia esse tema à luz, naturalmente, da história, né? Da interpretação histórica, né? Roberto Freire. E projetou essa imagem do Brasil como sendo um país da democracia racial, ou seja, o país da miscigenação, que é, de fato. Só não é a democracia no sentido da igualdade, né? Nós nos miscigenamos, como eu acredito nenhum outro país do mundo tenha feito, miscigenação igual. Essa mistura, né, absolutamente inusitada, eu diria, na face da Terra. Mas isso não produziu a igualdade que se suporia, né, ou que nós pudéssemos supor como consequência ou como resultado dessa mistura de raças. Muito pelo contrário, de certa forma, isso produziu o chão, o solo fértil para o desenvolvimento de uma desigualdade que também nos deixa praticamente solitários no mundo, né? Dentre as nações mais ricas do mundo, o Brasil é o país mais desigual, não é? E aí, o que nós podemos depreender disso? Que existe uma grande hipocrisia, né, do país que se mistura do ponto de vista da sua composição étnica, mas que é incapaz de distribuir renda, né, imaginando que essa mistura num sistema, digamos, patriarcal, ele produzisse também a divisão da riqueza, né, entre o homem branco e a mulher negra, por exemplo, né? Não, nós, de alguma forma, reproduzimos, peço a prorrogação, Excelência, o esquema colonial até hoje, né? E é por isso que nós
constatamos que hoje a grande maioria dos que morrem por violência são negros. A grande maioria dos que ganham menos são negros, né? Assim como são minoria no topo da estrutura social, da escala de poder, etc., etc. Não é? Isso tudo que nós sabemos, e todo mundo fala e declara isso, embora se diga não racista, né? Mas nós reproduzimos o racismo a todo instante, mesmo inconscientemente, mesmo achando que não, eu sou, né? Eu desço lá, desfilo no bloco, saio junto com o negro, com a negra, né? Somos iguais. Pode ser igual alguém no botequim, né, na hora de desfile, mas depois cada um vai para o seu canto. Então, o Brasil traz essa marca triste, eu diria, de ser esse país miscigenado, mas que engendrou formas de desigualdade das quais não consegue se livrar. Então, esse é o nosso maior desafio, é que eu dizia da bancada, é mais fácil nós produzirmos uma igualdade maior do plano da distribuição de renda, que é também algo extremamente difícil, né? Do que produzirmos uma igualdade racial, que é um sonho de muitos países, e entre eles o nosso país. Mesmo que não admitamos, porque permanece a hipocrisia como marca da nossa formação. Permanece a ideia de que, por admitirmos a convivência entre brancos e negros em ambientes, em lugares públicos, né, nós não somos racistas. Somos, né? Esse é um fato. E se nós não admitimos isso, e hoje, na condição de homens e mulheres públicas, não produzirmos formas de legislação, de políticas públicas que corrijam essa distorção, nós vamos continuar assim o resto da vida. É por isso que o movimento negro faz muito bem. Eu sei que tem gente que não gosta, às vezes, do estilo da liderança negra, que é marcado pela contestação, às vezes por uma dureza verbal, né, na manifestação do seu pensamento, mas tem que ser assim, não pode ser diferente, né? Embora nós tenhamos também como referência lideranças que atuam na denúncia desse sistema com muita ternura, né? Nos Estados Unidos produziu Martin Luther King, que era um sujeito terno, comparado a Malcolm X, por exemplo, que era um espureta, né? Um radical. Mas, via de regra, o movimento negro, para obter conquistas, ele tem que ser duro. Tem que ser assim no nosso país. Preparem-se aqueles que não entendem dessa forma, porque essa aspereza, essa dureza tem que estar presente para servir de alerta àqueles que imaginam que nós vivemos numa democracia racial. Hoje eu participei indiretamente, mais como público do que propriamente como debatedor. Na verdade, fiquei ali ouvindo os vários palestrantes que estavam numa mesa redonda lá no Centro de Ensino Superior, um debate promovido pela professora Luciana Aider, que é uma socióloga muito preocupada com a questão da desigualdade e também das diferenças raciais e da projeção disso sobre a desigualdade no Brasil. E é absolutamente impactante a descrição que aqueles que estudam esse processo das diferenças sociais fazem em relação ao processo de discriminação que os negros sofrem no Brasil até hoje, no mundo todo e particularmente no Brasil. Coisas que nos passam desapercebidas, mas que estão presentes no nosso dia a dia. E essa a imaginação de que nós sejamos esse país da igualdade ou da democracia racial
acaba tornando não perceptível. Então, nosso trabalho aqui, digo isso para finalizar, Excelência, deve ser o de permanentemente pensarmos aquilo que nós podemos contribuir em favor dessa luta do povo negro e de enfrentamento permanentemente das manifestações do racismo onde quer que ele aconteça, seja na mais cotidiana atividade no nosso município, seja numa esfera maior, como, por exemplo, a manifestação lá do jornalista, né, da Globo, o apresentador do Jornal da Globo, William Vac, muito respeitado, muito temido também, né, pela sua forma contundente de falar, sobretudo contra o nosso partido, né, Betão? E que foi pilhado num comentário dos mais agressivos possíveis, né? Um cidadão buzinava o carro e ele se referia a esse cidadão, depois que identificou a cor da pele dele, isso é coisa de preto, só pode ser coisa de preto, né? Ou seja, a imagem daquilo que nós somos. William Vac, de certa forma, somos todos nós, né? Em maior ou menor escala, em maior ou menor intensidade. Mas aquilo que o Vac fez ali, sem saber que estava sendo filmado, estou terminando, Excelência, de alguma forma, os brancos desse país produzem e reproduzem todos os dias, de maneira, eu volto a dizer, nem sempre consciente, mas todos nós devemos ter a consciência desse problema para atuarmos de uma maneira diferente. É assim, em síntese, o que eu gostaria de dizer, agradeço aqui à mesa pela tolerância e os senhores e senhoras pela atenção. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Pardal, depois com a palavra, vereador Betão. Senhor presidente, eu devo estar fazendo um requerimento para amanhã, senhor presidente, e é uma situação que está incomodando muitas pessoas, transeuntes, que usam aquele passeio ali do edifício Ademar Rezende de Andrade, principalmente quando se chove, exatamente o motivo é esse, que parece ter uma boca de lobo, que ela não está absorvendo todo aquele volume de água que vem com muito volume, né? Mas ela parece que ela está com algum problema e, lamentavelmente, aquelas pessoas que têm aquelas lojas ali naquele prédio, principalmente as pessoas que circulam ali por aquele passeio, banho o tempo todo, sabe? Está até um absurdo. Então, devemos entrar com requerimento amanhã, mas sabemos do compromisso, da responsabilidade com a Secretaria de Administração, possivelmente através dessa fala terão já um conhecimento e esperamos que amanhã, se possível, possa mandar lá algum profissional, brilhante profissional da Prefeitura, e faça ali aquele reparo e evite com que são banhos durante todo o tempo e gratuito. Não tem que pagar nada por aquele banho ali e a gente lamenta por isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, protelei enquanto pude, mas gostaria de pedir aqui a autorização dos pares para poder participar do evento da segunda de primeira, da Assembleia de Deus, que é um evento muito significativo para nós ali hoje. Pedir para o vereador Júlio representando a Câmara no evento, passando a palavra ao vereador Betão. Uma boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara, que nos assistem aqui nesse momento. Eu também não poderia deixar de falar aqui sobre o dia de hoje, né, o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que, como havia dito aqui durante, podemos dizer assim, aquela tribuna livre, né, que teve aqui com os representantes da Convergência Negra, hoje é feriado em boa parte desse país, em vários estados, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, em boa parte das cidades de São Paulo, de Minas Gerais, aqui mesmo na Zona da Mata. E nós fizemos essa discussão em 2015 e chama a atenção dos vereadores que estão na primeira legislatura. Foi um embate, né, naquele período, levou mais de um ano essa discussão, vereador Obama, com uma pressão muito forte aqui por parte dos representantes patronais, né, tentando impedir que se tornasse feriado, e nós insistimos por uma questão comercial, né?
Era uma questão comercial, né? E nós insistimos que não, a economia ela gira, né? Um setor que hoje não produz devido a um feriado, um outro setor ganha com isso, né? Por exemplo, hoje Bitpoca está lotado, né, de turistas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Né? Estão descendo, né, começando a ir embora. Né? Mas passou o fim de semana lotado. Né? Então, é um outro setor, né, que ganha na economia. Mas nós não fizemos uma discussão com base nisso. Né? É porque esta cidade aqui teve a sua mão de obra, a sua economia gerada sobre a mão de obra escrava. Isso é recente. É tão recente, senhores vereadores, mas tão recente que esta tribuna aqui, que eu estou batendo aqui, ó, foi usada por escravocratas. Esta tribuna aqui, esse pedaço, essa peça, esta peça aqui, de madeira, que eu estou sobre ela, foi usada por vereadores escravocratas no município de nossa cidade, que está pendurado ali naquela galeria de presidentes. Está ali, estão expostos ali naquela parede com a galeria dos presidentes, na qual daqui a um tempo o senhor vai estar lá também, né, presidente Rodrigo? Não como escravocrata, mas lá estão eles. Né? Então, é uma história extremamente recente aqui do nosso município, de toda a região. Né? Então, se eu pegar aquela estrada ali, a MG 353, em direção a Monte Verde, em direção a Rio Preto, você vai passar por uma série de fazendas, né? Começando aqui pela Fazenda São Mateus, talvez terminando lá na Fazenda Santa Clara, em Santa Rita de Jacutinga. Quem tiver a oportunidade, visite aquela fazenda, está aberta ao público. Né? É a maior fazenda, né, que agregava escravos aqui na nossa região. E que está lá, está tudo preservado, inclusive as câmaras de tortura. Né? Tá lá. Então é uma dívida. Né? Tentar esconder essa história. Assim que houve a abolição da escravatura, podemos dizer assim, né? Mas ela perdurou ainda durante muito tempo, até o início do século XIX, ainda, do século XX, desculpe. Mas tentaram esconder essa história de Juiz de Fora. Nós não podemos deixar esconder. Né? Aqui no centro de Juiz de Fora, a gente anda o tempo todo sobre ruas que homenageiam os barões do café, que eram escravocratas. E é uma dificuldade da gente fazer homenagem aqui para a população negra, que esse ano eles inovaram. Né? Em vez de ser uma semana, com base, inclusive, na proposta do vereador Wanderson Castelar, né, a Semana da Consciência Negra, eles começaram, na verdade, a discussão a partir do dia 1º de novembro e perdura ainda durante essa semana com o chamado 20 dias de ativismo. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, que eu captei aqui nos jornais, nesse final de semana, que a Cesama está abrindo uma nova licitação para recuperar a estação de tratamento de água lá do bairro industrial. Né? Barbosa Laje. Não, no Distrito Industrial, vereador. É o Distrito Industrial. É o CDI. É o Valfrido Machado Mendonça, a estação de tratamento de água. Né, que eu tenho acompanhado essa discussão, nós trouxemos aqui, inclusive chamamos os vereadores se quiserem fazer uma visita, mas foi uma obra, é uma estação de tratamento de água que já existe, né, que faz o tratamento de água do Ribeirão Espírito Santo, e com a possibilidade do funcionamento de Chapéu d'Uvas, né, ela foi ampliada, ou pretensamente ampliada, para poder tratar a água de Chapéu d'Uvas, que é um manancial muito maior do que a represa João Penido. Foram gastos 10 milhões de reais na obra de ampliação. Né? E essa obra, no primeiro teste, eu peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. No primeiro teste, a obra começou a afundar, né? E corre o risco ainda de levar a estação antiga, que ainda está funcionando. Nós trouxemos essa discussão aqui, mostramos uma série de fotos, foi tema de audiência pública, o vereador Pardal esteve lá junto com outros vereadores da legislatura passada. Depois a Cesama, para poder resolver parcialmente o problema, então, ela fez uma tubulação, vamos dizer assim, né, da forma como você expressar, de Chapéu d'Uvas até a represa João Penido, para que a água fosse tratada na estação Marechal Castelo Branco, né, que custou 8 milhões e meio de reais, que foi cobrado da população em função dessa rachadura que houve naquela outra estação, foi cobrado da população durante 10 meses, e agora está voltando, vai voltar a gastar mais 3 milhões e meio com a abertura da licitação para recuperar aquilo. Então, eu sempre falo sobre essa questão porque aquele valor que foi cobrado da população de Juiz de Fora, no meu entendimento,
para poder permitir que a água de Chapéu Dulce fosse tratada, ela tem que ser devolvida em um determinado momento para a população de Juiz de Fora. Foi basicamente um empréstimo. Não havia necessidade disso, já que tudo ia ser interligado a partir daquela estação que afundou. Então, nós estamos atentos a esse quadro e vamos estar acompanhando. Por fim, senhor presidente, com base naquela audiência pública que foi provocada aqui pelo vereador Marlon e mais algum vereador, não me lembro, sobre a BR-440, a última agora, que eu citei o problema lá do bairro Santos Dumont. Eu acho que a técnica está com as fotos aí do bairro Santos Dumont, e que eu fiquei aqui bastante indignado quando tornaram a repetir que as enchentes que ocorrem naquela região, se pudesse colocar a foto, por favor, que é um problema da BR, não um problema do município, né? E com a pequena chuva que teve na parte da manhã, nem tão pequena assim, né, mas foi o maior índice pluviométrico, os moradores já mandaram para mim, hoje de manhã, eu estou colocando aqui agora, como que já ficou as ruas. Então, eu queria que o pessoal observasse, só passar uma foto aqui para ver, olha lá, para o pessoal poder entender. Essa rua, onde está aquela área verde ali, aquele gramado, aquilo não existia. A água passava dali, ela já ia para o Ribeirão de São Pedro. Aquele verde lá, com aquele caminhão lá em cima, é a BR-440. Então, aquilo ali é um paredão que criaram. Um paredão. E a água não consegue escoar. Então, a chuva de hoje, isso aqui foi logo no início da chuva. O que vai acontecer? Ela volta, ela vai retornar novamente e vai começar a inundar as casas novamente esse ano, como tem acontecido todo ano na época da chuva. Pode passar mais uma foto? Ali, logo no início, a escadaria que tem para subir ali na BR-440, essa é uma das ruas. Eu só não consegui identificar exatamente qual é a rua, mas são 4 ruas ali paralelas, iguais a essa, que tem esse mesmo problema, 4 ou 5 ruas, né? Ela tem uma tubulação de saída que não dá a vazão necessária. Pode passar, por favor? Então, essa situação, nas primeiras horas de chuva, eu recebi isso aqui, era por volta de 8 horas da manhã que eu recebi essas fotos, né, da moradora lá do bairro, Sueli Martins. Né? Pode passar, por favor? E nós já estamos trazendo para cá, entrando com requerimento, mas não é possível que uma situação dessa, que a prefeitura jogue nas mãos uma obra federal, né, e a população vai ficar a ver navios ali, literalmente, né, naquelas ruas, novamente, com esse ano, com a possibilidade das águas estarem retornando para dentro das suas casas. Então, senhor presidente, é com essa denúncia que eu fecho a minha palavra na tribuna nesse momento. Obrigado. Nós agradecemos. Pela ordem, vereador Pardal. É só para ilustrar um pouco mais a fala do vereador Betão. Realmente aconteceu, eu vi ter a reportagem que tratava esse assunto da Cesama. A expectativa nossa é exatamente esta, porque essa empresa que há vários anos atrás, salvo em torno de 10 milhões, foi cobrada para a execução dessa obra, salvo engano, que não tinha ainda, talvez, o conhecimento técnico, a capacidade, e fez com que esse dinheiro que foi aplicado pela empresa, que também é o dinheiro da população, fosse, vamos dizer assim, que por água abaixo. Mas, salvo engano, a Cesama também entrou na justiça para poder rever esse dinheiro, né? Porque a expectativa, vereador Betão, é que esses 3,5 milhões a mais que serão objeto de fazer uma recuperação desse tratamento, seja também oriundo dessa empresa. Eu acho que pelo menos essa é a expectativa nossa, né? Que não pode retirar novamente da população que já paga tanto, e a empresa Cesama, né, naturalmente deverá estar cobrando conforme foi anunciado para nós quando estivemos lá naquele empreendimento lá. Então, a expectativa é que se possa ter, de fato, esses 3,5 milhões sendo objeto dessa empresa, ao não prestar um serviço com qualidade que desse segurança em torno da população de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Betão. É verdade, deveria ser a empresa, mas não é, porque ela vai gastar com recursos próprios ou cobrando na taxa novamente, e a Cesama entrou na justiça. Agora, se vai receber, aí é um outro problema, né? Pedir se o vereador Zé Márcio puder declinar a palavra ou falar. A apresentação está pronta para começar lá embaixo, para a gente não atrasar demais lá. Senhor presidente, infelizmente, então eu não farei uso da palavra. Então vamos só comunicar, junto com o vereador Marlon, o vereador Júlio Obama,
a gente acata o pedido de adiamento da audiência pública. Quanto ao prazo, a gente quer sentar com o Judiciário e as lideranças locais, tendo em vista que há uma aflição muito grande no bairro Linhares quanto ao tema. Então, a gente vai providenciar esse encontro e tentar atender as duas partes. Obrigado. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, justificando a minha ausência na reunião de sexta-feira por motivo justo. Obrigado. Nós estamos colocando nos termos regimentais para acesso aos nossos vereadores as atas do dia 23 a 27 de outubro, encontros disponibilizados na rede de computadores da Câmara Municipal. Agradecendo o vereador Zé Márcio pela compreensão, passamos para a ordem do dia. Número 1, segunda discussão, dispõe sobre concessão de título benemérito ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste, Minas Gerais, campus Juiz de Fora, autoria vereador Antônio Aguiar, pelo voto favorável de 2/3. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, institui os espaços destinados à cultura, denominados ecopontos culturais. Autoria vereador Júlio Obama Júnior. Quórum maioria simples. Vice-vereador Kennedy Ribeiro, Sargento Melo, Casal e Charles Evangelista. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, é necessário fazer um substitutivo adequando esse projeto. O vereador Júlio Obama já tem substitutivo pronto. Eu vou pedir vista com devolução para o dia de amanhã para que ele possa aprovar o seu projeto. Obrigado. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3. Segunda discussão, institui a política social da sessão gratuita em estacionamentos por tempo determinados nos hospitais, centros de saúde, clínicas médicas e congêneres para atendimento de urgência e emergência. Autoria vereador Charles Evangelista. Pareceres já lidos. Quórum maioria simples. Vereadores, vice-vereadores Pardal, Marlon Siqueira, Fiorilo, Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira, Zé Márcio, Cido Reis. Sargento Melo, Júlio Obama, Sheila Oliveira, Ana Rossioli, Adriano Miranda, João Coteca, Adriano e Kennedy Ribeiro. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, vamos fazer o pedido de sobrestamento dessa matéria. Pedido de sobrestamento está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão. Institui o mês Junho Verde no calendário oficial do município de Juiz de Fora. Autoria, vereador Zé Márcio, Partido Verde. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão, acrescenta o parágrafo único ao artigo 85 da Lei Orgânica no município de Juiz de Fora. Projeto de emenda à Lei Orgânica, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos, quórum pelo voto de 2/3. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6. Primeira discussão, permite o acesso gratuito ao sinal de internet Wi-Fi livre nas repartições públicas do município de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria vereador Castelar, parecer já liso, quórum maioria simples. Vice-vereador Pardal e Zé Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Peço vista em discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Dispõe sobre a instalação de torneiras temporizadas e vasos sanitários econômicos em prédios sob responsabilidade da administração pública. Autoria vereador Wanderson Castelar, vice-vereador Adriano Miranda e Zé Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador doutor Antônio Aguiar.
Senhor presidente, eu peço vista da matéria sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão. Assegura aos profissionais da educação básica no exercício da profissão o pagamento de meia entrada em estabelecimentos culturais e da outras providências. Autoria vereador Wanderson Castelar, vice-vereador Zé Márcio e Marlon Siqueira. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, a pedido do líder, eu peço vista do processo. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, primeira discussão. Obriga as empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano do município de Juiz de Fora a instalar o letreiro luminoso nos coletivos com a frase "Socorro, assalto", para que a população e autoridades policiais tomem providências cabíveis em caso de assalto no interior do veículo. Quórum maioria simples. Autoria vereador Fiorilo. Vice-vereador Sargento Melo Casal e Júlio Obama. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Peço vista, está em discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão. Dispõe sobre o a respeito dos serviços públicos municipais a dignidade especial de criança e adolescente com a denominação Infância Sem Pornografia no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria vereador Fiorilo, parecer já lidos. Quórum maioria simples. Vice-vereador Betão, Júlio Obama Júnior, Wanderson Castelar, Adriano Miranda, João Coteca. Sobressado vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Betão. Conversando aqui com o vereador Fiorilo, na verdade, haveria uma discussão entre o vereador e o sindicato e acabou não ocorrendo, né? Que nós jogamos para essa semana. Então, o próprio vereador Fiorilo, já passei uma mensagem aqui para a direção do sindicato, ele pede que alguém que, porventura, possa pedir vistas, que eu já pedi, o vereador Castelar também, aqui também, pudesse pedir a vista desse processo, nesse momento. O vereador faria essa gentileza. É em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só voltando aqui ao projeto número 9 do vereador Fiorilo, socorro, assalto, pedir à prefeitura aí para olhar para alguns bairros, porque o pessoal está gritando socorro, asfalto. O bairro está acabando, líder. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, em entendimento com o meu colega de partido, doutor Fiorilo, e a pedido do vereador Betão, com a anuência de Vossa Excelência, eu estou fazendo pedido de vista dessa matéria, senhor presidente. Com o pedido de vista está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 11, representação. Solicita junto à CEMIG iluminação pública na comunidade do bairro Palmital. Autoria do Fiorilo. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Constitucional e Legal, vereadores Pardal, Zé Márcio e Marlon Siqueira. Lidos os pareceres. A representação está em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 12, representação. Solicita junto à Polícia Militar reforço no patrulhamento no bairro Granjas Betânia. Autoria vereador Júlio Obama. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, parecer legal e constitucional, vereadores Pardal, Zé Márcio e Marlon Siqueira. Lidos os pareceres. A representação está em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, delegada Sheila. É só para pedir para colocar em pauta, na ordem do dia, o projeto 7982-00 de 2017 e a retirada do 7969 2017 e do 7938, também de 2017. Pedir, os vereadores concordam com a inclusão, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de encerrar, gostaria de convidar os vereadores para participarem do nosso evento ali no hall da Câmara, no Centro Cultural Ivan Barbosa, em comemoração ao dia 20 de novembro.
Estamos encerrando a presente reunião. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, só para justificar a minha ausência, eu tenho um compromisso, não vou poder estar presente. Vossa Excelência puder justificar por nós. Justificado. Estamos encerrando a presente reunião.